Olha, mas pode falar o que quiser, mas eu não aceito que a inteligência do homem possa ter vindo da inteligência do macaco, ou seja, de que bicho for. Porque, sabe, a diferença é grande demais. Veja, para todo canto que ando, eu trago isso daqui. Eu trago isso aqui para demonstrar a minha opinião para os outros. Veja, isso aqui é um papel higiênico. A gente não tem a menor ideia de quem foi o cara que inventou isso aqui, mas o sujeito que inventou isso aqui é um gênio. Veja, o que é o papel higiênico? É um rolo de papel de 10 centímetros de largura, enrolado num rolo que você pode encaixar onde for necessário, que tem uma região com os picotes, que você tira esses picotes aqui e ele arrebenta no lugar que você puxou. Com isso aqui, o sujeito tem uma solução portátil para limpar tudo que for necessário. Ele pode enxugar o rosto, ele pode assoar o nariz, ele pode inclusive limpar a bunda com isso aqui. Ele pode fazer necessidade, ele pode limpar a bunda com esse papel, né? E inclusive é exatamente a mesma bunda da onde eu tirei a minha opinião sobre a evolução das espécies. Olá pessoas, este é mais um vídeo meu aqui na internet e eu estou fazendo esse vídeo por causa de uma declaração, um depoimento polêmico que o Ariano Suassuna fez e está rodando agora pela internet. Pois bem, eu fui pesquisar sobre essa declaração que ele fez sobre a evolução, dizendo que a evolução não existia, que ele não acreditava em evolução, e isso foi feito em abril de 2012. Essa gravação tem 2 anos já, não é uma coisa recente, só que esse trecho em que ele fala de evolução foi repostado no YouTube e agora está reviralizando, digamos assim, né? Essa gravação de 2012, ela é uma gravação de 1 hora, mais ou menos. Eu vou deixar linkado os dois aqui embaixo, tanto a curta quanto a longa. Quem é Ariano Suassuna? Bom, para quem veio de Marte ou não se interessa nem um pouco por cultura brasileira, né, uma pessoa ignorante nesse assunto, a Ariano Suassuna talvez seja o último dos grandes escritores brasileiros da metade do século XX ainda vivos. De longe, a obra mais famosa dele é O Alto da Compadecida, que virou filme, virou série. Tem os Trapalhões, O Alto da Compadecida, sabe? Tipo, tem um monte de filmes, reinterpretações, de reencenações. É uma obra muito legal. E vocês vão ver, através aí desse vídeo de 1 hora, essa aula, palestra, sei lá, depoimento do Suassuna, não sei como chamar isso, que é muito divertido. Ele é um cara muito engraçado, ele é um cara muito espirituoso, muito esperto, que nitidamente tem realmente a boa memória que ele apregou a ter, e é um cara com uma excelente oratória, muito carismático. Hoje ele tá, acho que com 86, 87 anos, não lembro. Quando ele fez esse vídeo, ele tava com 85. Este é exatamente o meu problema e é exatamente por isso que eu estou gravando esse vídeo aqui, para criticar o posicionamento dele com relação à teoria evolutiva. Quando uma pessoa tem carisma, tem esse poder de encantamento perante as pessoas quando fala, ela costuma ser, por tabela, muito persuasiva, tá? Então, como as pessoas adquirem uma simpatia quase que imediata pelo velho quando tá assistindo o vídeo dele, e qualquer outro vídeo que vocês achem dele na internet, você tem uma tendência, isso é natural, a concordar com o que ele está falando. Simplesmente porque uma pessoa tão simpática, tão gente boa, não pode estar falando besteira, sabe? Ela deve estar falando alguma coisa muito inteligente, muito sábia, inclusive por ele ser idoso, né? Esse fenômeno de empatia automática e, por consequência, concordância automática, que ele é muito perigoso. Porque o Ariano Suassuna falou muita, mas muita besteira. Muita besteira até não poder mais com relação à evolução. Na verdade, com relação à biologia em geral, mas, enfim, eu já vou entrar nesses detalhes. E muitas pessoas poderiam dizer que eu deveria pegar leve com ele, aquilo que o meu amigo Lugar chama de imunidade senil, né? Ou seja, a pessoa já está idosa, e aí por ela já estar idosa, ela acredita que ela pode falar a besteira que ela quiser, que as pessoas vão simplesmente falar, ah, tudo bem, vai, coitado, ele tá velhinho. Eu acho que não é bem assim, especialmente porque o Ariano Suassuna, ele tem uma relevância cultural e até política, né, lá no Nordeste, que é muito destacada e não pode ser ignorada. Então, quando ele solta uma declaração dessas, uma coisa dessas, eu começo a ficar muito preocupado com o que as pessoas podem entender e com o alcance que isso pode ter. Além do mais, o tipo de argumentação dele, o tipo de crítica dele à teoria evolutiva, que é uma crítica bastante rasa,
famosa, aliás, né? É uma crítica que é muito comum entre muitas pessoas, então eu acho que é uma ótima oportunidade que eu vou ter de explicar algumas coisas rápidas, um pai bola de alguns argumentos, só para você já terem aí uma resposta para as perguntas que algumas pessoas possam ter, ou para responder quando alguém vier falar alguma besteira. Então eu não desconsidero toda a genialidade do Ariano Suassuna como pessoa e como escritor, mas no que diz respeito à biologia ou ciências em geral, ele realmente, calado, ele é um gênio. Bom, nesse vídeo de 1 hora toda, eu vou dar o contexto, né? Ele usa muita piada, muitos jogos divertidos, lúdicos, para convencer a plateia dele, tá? Inclusive ele usa o pregador de roupa lá, que vocês vão ver, que eu acho que é uma alternativa muito boa. Eu faço uso desses recursos quando eu dou aula, tá? Só que no caso ele fala, ele até admite que ele é meio palhaço, então dizer que como eu também sou, então são dois aqui. A parte que ele fala da Lady Gaga e da banda Calypso, assim, é impagável, assim, sabe? Independente de você gostar da Lady Gaga ou da banda Calypso, vale muito a pena ver o que o Ariano Suassuna falou, que é muito divertido. Porém, o trecho de 5 minutos que ele fala sobre evolução pode amassar e jogar no lixo. Ainda que você queira considerar um viés lúdico, um viés de brincadeira naquilo que ele falou, ele admite a brincadeira para explicar, mas a opinião dele é aquela mesma. A menos que ele admita pessoalmente que a opinião dele não é aquela, que ele falou aquilo para brincar com aquele público, fez aquele público de idiota, eu vou dizer que a verdade é a opinião dele é aquela, e isso ficou muito claro para mim na fala dele, apesar do tom brincalhão. Esse tipo de opinião completamente ignorante com relação à evolução tem 3 origens, tá? De acordo com a minha experiência. A primeira delas é de cunho religioso, tá? Então a pessoa, por mais inteligente que seja, ela se nega a aceitar qualquer coisa que contradiga a religião dela. Então aí não tem como conversar, tá? É aquela inteligência seletiva. Ela é inteligente pra tudo, quando chega na religião empaca e ela não quer refletir, não quer raciocinar. O segundo motivo de alguém ter uma opinião dessas é a falta de interesse no assunto, e aí a primeira explicação que é dada, a mais simples que for, é a que vai convencer, e a pessoa não vai mais refletir muito sobre isso, ela não foi atrás para buscar informação. E a terceira origem desse tipo de pensamento são péssimos professores de evolução. O caso do Ariano me parece o primeiro e o segundo, porque ele fala repetidas vezes durante essa 1 hora de conversa que ele é católico, muito católico, e que esse tipo de coisa ele não questiona. Então me parece o primeiro caso claro, e o segundo caso também, ele parece uma pessoa pouco interessada nesse tipo de coisa, e então fica difícil de tentar convencer uma pessoa que não quer saber do assunto. Agora, se o terceiro motivo for verdade, ou seja, péssimos professores, eu tô aqui para ver se eu consigo pelo menos consertar um pouquinho isso, tá? Vamos ver o meu talento como professor agora. Bom, ele fala que ele é católico, mas que ele é cético com relação às outras coisas, por isso ele gosta de avaliar evidências. Então guardem esta frase dele no decorrer do vídeo. Ele também fala uma outra frase muito interessante que mostra que ele tem algum conhecimento sobre a ciência, que ele chega e fala: o bom de ser poeta é que eu posso mentir à vontade, o cientista que não pode. Então eu espero que, caso alguém passe esse vídeo pro Ariano, eu acho muito difícil que ele veja esse vídeo, ele deixou muito claro que ele é tecnofóbico, ele não gosta de tecnologia, não se dá bem com ela, mas se alguém por um acaso for mostrar esse vídeo pro Ariano, tá? Deixar claro que então eu tô aqui como cientista, então eu não posso mentir, beleza? Então ó, vamos começar. Pode dar em dizer o que quiser, mas eu não aceito que a inteligência humana tenha evoluído a partir da inteligência do macaco, ou seja, de que bicho for. A diferença é grande demais. Eu não vou dizer nem a Divina Comédia ou a 9ª Sinfonia de Beethoven, para não humilhar os macacos. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quantos seres humanos já existiram no planeta Terra? Tá bom? Hoje a gente tem em torno de 7 bilhões de pessoas, mas contando desde a origem do ser humano até hoje, quantos existiram? Eu achei algumas estimativas na internet de quantos seres humanos viveram na face da Terra de 50 mil anos atrás até hoje. E essa estimativa oscilou em 108 bilhões de pessoas. Tá? De 108 bilhões de pessoas que já existiram no mundo, quantas delas compuseram a 9ª Sinfonia de Beethoven? Ou escreveram a Divina Comédia? Ok, vamos dizer que a 9ª Sinfonia de Beethoven só possa ter sido composta por Beethoven, né? E a Divina Comédia só possa ter sido escrita pelo Dante Alighieri. Então vamos dizer sinfonias. Quantas pessoas dessas 108 bilhões de pessoas que já existiram no mundo compuseram uma sinfonia? Qualquer que seja, boa ou ruim. Algumas pessoas vão dizer 100, sei lá, 200, 500, 1000 pessoas. Vamos dizer 1000 pessoas, que 1000 pessoas compuseram sinfonias desde o começo da humanidade até hoje. Isto dá 0,0000009 e mais um outro monte de números % da humanidade. Chutando alto. Sabe, realmente não me parece muito justo citar as exceções da nossa espécie como exemplo de genialidade humana. Como eu disse a vocês, eu sou um sertanejo e eu sou um homem de inteligência prática e cética.
Vocês estão vendo o que é isso? É um pegador de roupa. Está vendo? Olha, eu vou dizer uma coisa, a gente não sabe o nome do homem que inventou isso, mas ele é um gênio. Eu nunca vi repare, 2 pedacinhos de madeira, um ferrinho dobrado aqui de uma maneira engenhosa, danada. Ele fica fechado. Quando a gente aperta, ele abre. A gente solta, ele fecha. Olha, eu vou dizer uma coisa a vocês. Um macaco pode trabalhar 500 bilhões de anos que ele não faz um negócio desse. Tá certo? Não faz. Não faz, não. Bom, primeiro que eu vou falar, quando o Ariano comenta sobre a palavra macaco, eu vou pressupor que ele tem a mesma ignorância da grande maioria das pessoas de achar que macaco é tudo a mesma coisa. E não é. Os macacos são gritantemente diferentes, todos eles, todos os primatas são muito diferentes entre si e têm suas peculiaridades. Então eu vou ser muito específico nesse vídeo. Eu vou falar sobre chimpanzés, que é o que a ciência diz e o que todas as evidências nos mostram, os nossos primos mais próximos, tá? Então eu vou falar sobre chimpanzés. E eventualmente vou citar algum outro grande primata, tá? Os primatas sem rabo, orangotango, gorila ou o gibão. Agora eu vou te dizer, vocês sabem o que a espécie humana tem que o chimpanzé não tem? Eu vou responder pra vocês. Nada. Toda e qualquer característica que o ser humano tenha, seja anatômica, seja comportamental, seja até de inteligência, o chimpanzé tem também. Para não dizer que tem tudo, o chimpanzé não consegue dobrar o dedão desta forma, porque ele tem o dedão muito curto, ele é rígido, e a corda vocal do chimpanzé é um pouquinho elevada, então ele não consegue vocalizar como a gente faz, ele não consegue articular palavras. Ou seja, não existe nenhuma inovação, nenhuma coisa fantástica, extraordinária que existe em seres humanos e que o chimpanzé não tenha. O que existe são intensidades diferentes das mesmas coisas. Então eu vou exemplificar para vocês. Os músculos dos chimpanzés são exatamente os mesmos músculos que existem nos seres humanos. Só que o chimpanzé médio, ele é dezenas de vezes mais forte do que um ser humano muito forte. Então, os músculos são os mesmos, mas a intensidade de força dos músculos do chimpanzé é diferente da nossa. Halterofilistas ou pessoas bombadas de academia, ainda assim eles chegam muito perto, talvez, do chimpanzé mais fraco que exista. Tá? Eu vou colocar aqui até a foto de um chimpanzé que ele tem uma doença que ele perde todos os pelos, e você vê aí porque é que alguns lutadores de jiu-jitsu têm até o apelido de macaco. Tá? Vocês dão uma olhada aí no bracinho do rapaz. Outra coisa, chimpanzés e humanos possuem memória. E eu vou falar pra vocês, a memória do chimpanzé é muito melhor do que a memória do ser humano e muito mais rápida também. Isso já foi evidenciado em vários experimentos, eu vou deixar aqui embaixo alguns links mostrando esses experimentos, tá? Que é uma coisa extraordinária que os chimpanzés conseguem fazer. A característica memória é igual, o que muda é a intensidade e a rapidez. Como eu falei, os chimpanzés têm a corda vocal muito pra cima, então eles não conseguem falar como a gente. Mas os chimpanzés possuem uma linguagem de no mínimo 30 sinais vocais e alguns sinais corporais, que eu não vou listar aqui, mas tem alguns que são importantes, para se comunicar. Cada um dessas vocalizações possui um significado diferente. Os chimpanzés na natureza usam isso. Eu vou deixar aqui embaixo o texto explicativo do site da Jane Goodall, que é a maior primatologista conhecida viva hoje. E em cativeiro, alguns indivíduos Beethoven, entre os chimpanzés, eles conseguem aprender a linguagem dos sinais que são usadas por surdo-mudos na espécie humana. Então eles conseguem ensinar isso para os chimpanzés e às vezes até para os gorilas. Isso daí foi muito explorado e até um pouco exagerado naquele filme Planeta dos Macacos, A Origem. Os chimpanzés conseguem, inclusive, combinar símbolos para formar palavras novas. Então quer dizer, eles não pegam simplesmente a linguagem de sinais e eles aprendem. Eles conseguem aprender, assimilar, ensinar para os filhos, ou colegas de jaula ou de recinto que não têm tido essa habilidade, e conseguem ainda por cima inventar coisas em cima. Alguns chimpanzés mais inteligentes conseguem fazer uso dessa linguagem de uma maneira muito mais brilhante do que alguns seres humanos com alguma deficiência mental muito grave. E essas pessoas não são menos humanas por causa disso. Eu garanto pra vocês, inclusive, que se as cordas vocais dos chimpanzés fossem um pouquinho mais pra baixo, se pudesse acontecer isso, a gente poderia ter um papo com o chimpanzé com uma riqueza ou uma facilidade tão grande quanto a gente tem com uma criança de 5, 6 anos. Talvez até melhor, dependendo da criança ou dependendo do chimpanzé. E, inclusive, esse processo de migração da corda vocal acontece na gente. Por isso, quando a gente nasce, a gente não consegue falar. A gente só consegue fazer grunhidos. E é muito interessante o pessoal argumentar, por exemplo, que a fala é o que separa a gente do chimpanzé, porque simplesmente está excluindo as pessoas mudas disso aí, né? E as pessoas mudas também não são menos humanas só porque são mudas. O nosso córtex cerebral é igualzinho ao do chimpanzé, mas só que ele é muito maior. Ou seja, a única diferença que existe é o tamanho.
E esse tamanho, óbvio que ele aumenta a capacidade de armazenamento de conexões possíveis para o nosso cérebro. Nós podemos aprender mais rápido e armazenar muito mais informação do que um chimpanzé. E a questão de passar informação para os outros, como eu falei, né, os chimpanzés na natureza também fazem isso com seus filhotes. Tanto é que tem algumas tribos de chimpanzé na África que aprenderam a quebrar nozes usando pedras. Tribos vizinhas que nunca entraram em contato com essa tribo que quebra pedra não desenvolveram essa técnica, a menos que algum chimpanzé dessa tribo migre para outra e ensine eles a fazer, que eles aprendem por imitação, que é basicamente a mesma coisa que o ser humano faz para aprender qualquer coisa. Algumas civilizações humanas descobriram a escrita, outras não. Apenas algumas civilizações humanas tinham animais domesticáveis à disposição para poder fazer pecuária, outras não. Apenas algumas tribos humanas tiveram indivíduos perspicazes o suficiente para observar que plantando uma sementinha no chão, depois de um tempo irrigando, nascia uma plantinha com a semente igualzinha àquela que você plantou. Ou seja, só essas desenvolveram a agricultura. Aqueles que não descobriram não tinham agricultura. Os papuas da Nova Guiné não tinham agricultura. E eles são tão inteligentes quanto qualquer outro ser humano. Eles só não tiveram ninguém que teve essa perspicácia, essa observação, que não precisa nem ser um gênio. É só uma pessoa preocupada com isso. E não tiveram também nenhuma outra cultura que ensinasse isso pra eles. Quer dizer, agora sim, depois das colonizações e tal, tiveram. Mas antes disso, eles não tiveram ninguém que ensinasse pra eles a fazer agricultura. Então a agricultura simplesmente não surgiu entre os papuas da Nova Guiné. E entre outras tribos também, na África e aqui nas Américas, também não surgiu agricultura. Algumas, outras descobriram. Humanos geniais que descobrem coisas incríveis, assim como chimpanzés geniais que aprendem coisas incríveis, são exceção. O resto dos indivíduos, a grande maioria, são imitadores. Pode ter nascido um Beethoven, tão genial quanto, entre os papuas da Nova Guiné. Mas por que a gente não ficou sabendo que ele existe? Porque ele não tinha um piano para tocar. E o Beethoven só compôs a porra da Nona Sinfonia porque algum filho da puta inventou o piano antes. E esse filho da puta não inventou o piano do nada. Ele não chegou do nada, pegou umas madeirinhas, umas cordinhas e falou: ah, eu vou juntar isso aqui, puf, nasceu o piano. Ele não fez isso. Ele usou um instrumento prévio que já existia, que era o cravo. E quem inventou o cravo também não inventou o cravo do nada. Ele usou um clavicorde para fazer o cravo. E quem inventou o clavicorde também não partiu do nada. Ele usou um saltério como exemplo, que é basicamente um violão na horizontal. Tá, vou deixar aqui embaixo também um link falando um pouco sobre a evolução do piano, que eu achei super interessante. Quem inventou o saltério partiu provavelmente de algum banjo, ou de algum alaúde, ou de algum instrumento de corda, porque o piano é um instrumento de corda. E quem inventou o alaúde partiu provavelmente de algum princípio, e várias pessoas inventaram instrumentos de corda independentemente na humanidade. Descobriram isso porque simplesmente você esticando uma linha, você descobria que ela produzia um som, e quando você esticava mais, o som ficava mais agudo, e esticava menos, ficava mais grave. Pronto. Isso sim, uma pessoa pouco letrada pode fazer e até um chimpanzé pode descobrir. Não é uma coisa assim do nada, puf, um piano, puf, a Nona Sinfonia. Isso não existe. Então ninguém inventou o carro do nada, ninguém inventou a bicicleta do nada, ninguém inventou a lâmpada do nada. Você sempre partiu de conhecimentos prévios que a humanidade já tinha, que algum outro ser humano já tinha inventado antes e que era muito mais simples. A nossa capacidade que a gente tem, que é melhor que a do chimpanzé, é de armazenar informação. E como a gente consegue registrar essa informação por escrito em algumas sociedades, a gente consegue passar isso para frente com mais facilidade. Essa capacidade de armazenar informação, que diferencia o tamanho do nosso córtex para o tamanho do córtex do chimpanzé, como ela não requer nenhuma informação nova, ela requer apenas acréscimo de informação velha, ou seja, só acrescentar o que já existe, você não precisa de nenhum salto evolutivo, de nenhuma explicação fantástica ou de nada inacreditável para conseguir juntar essas duas peças. E eu digo mais, esse nosso aumento do córtex cerebral, todo mundo já fez, a gente faz isso na barriga da nossa mãe. Na inteligência humana tem uma centelha divina que não tem bicho que chegue perto. Sinto muito, seu Ariano. Caso essa centelha divina exista, ela também está presente em menor escala no chimpanzé. E macaco já nasce macaco. E gente já nasce gente. Mas até nascer macaco e até nascer gente, engraçado que os dois têm rabo. Que coisa, né? Só que em alguns macacos o rabo continua depois da fase adulta e no chimpanzé e no ser humano o rabo retrai nas últimas etapas da gestação. E em alguns humanos acontece uma falha embriológica e esse rabo não retrai e o sujeito nasce com o rabo. No primeiro mês de gestação, todos os vertebrados, seja humano, seja chimpanzé, seja galinha, seja tartaruga, seja o que quer que seja, tem cara de peixe, tem formato de peixe e tem fenda branquial, sabe? Ou seja, tem espaço para as brancas, ainda que elas não desenvolvam para funcionar como brancas em todos. Ou seja, a diferença entre nascer um chimpanzé ou nascer um ser humano é muito, muito pequena. Pode vir a mãe do Papa, eu sou católico, pode vir a mãe do Papa me dizer que não é não.
Isso é uma frase muito coerente de quem acabou de dizer que adora avaliar evidências, não? Outra coisa, vocês já pensaram devagar nessa história que eles contam, da origem da vida. Eles vivem penando, porque não explica a origem da vida. A ciência é um pouco orgulhosa, não é? Ela tem um complexo tão grande, porque não sabe criar a vida, nem sabe, nem saberá nunca. Que ela chama bebê de proveta, como se o menino tivesse sido feito numa proveta. É nada, é feito do mesmo jeito dos outros. Não, o bebê de proveta não é criar vida. O bebê de proveta é uma fecundação in vitro, é uma fecundação fora do corpo. Criar vida é o que os cientistas estão fazendo com algumas espécies de micoplasma. Eu vou deixar linkado aqui embaixo. Eles pegaram uma bactéria e sintetizaram o DNA inteiramente em laboratório dessa bactéria. Pegaram as bases nitrogenadas, puras, sem nada, montaram tudo e fizeram uma sequência de DNA. Depois eles colocaram isso dentro de uma membrana vazia, depois pegaram algumas organelas e colocaram lá também. Isto é literalmente criar vida. Você juntou peças que independentemente não são vivas, podem até ter tido origem em coisas vivas, mas não são vivas, e você junta elas e a partir delas se forma algo vivo, algo capaz de se replicar, de se alimentar, etc. É literalmente Frankenstein. Você pega uma coisa morta, uma coisa que não tem vida, e você dá vida para aquilo. Isso é criar vida e isso a ciência já fez. Agora, veja bem, essa bactéria sintética que eles já desenvolveram e estão aprimorando agora, não é uma simulação, uma tentativa de entender como que a vida surgiu lá no começo, há 4 bilhões de anos atrás. É simplesmente uma maneira de mostrar que dá sim para você criar vida a partir de pedaços inanimados usando tecnologia. É uma forma de provar que a ciência pode sim criar vida em laboratório. Senhor desinformando Suassuna. Agora, quanto à criação de um ambiente totalmente estéril, com condições e elementos que possam fazer com que a vida surja espontaneamente, e aí sim seria uma simulação do que aconteceu há 4 bilhões de anos atrás, aqui no nosso planeta, esse tipo de experimento, muito provavelmente, eu me arrisco a dizer, estará disponível e colhendo frutos nos próximos anos. Talvez o Ariano Suassuna não viva tempo suficiente para poder ver isso acontecer, porque ele já está muito idoso. Agora, eu acho que eu, Pirula, se eu chegar até a idade que o Ariano Suassuna chegou, eu vou provavelmente poder ver isso. A origem da vida sendo simulada em laboratório, surgindo em laboratório, tá? Só é difícil da gente conseguir simular o ambiente daquela época. Eu sempre sugiro o vídeo que o Yuri fez sobre isso, tá? Eu vou deixar linkado aqui embaixo também o vídeo dele, tá? Que vale muito a pena ver se vocês querem saber mais sobre a origem da vida. Porque a história que eles contam, repare, esse copo é feito de moléculas. Nós somos feitos de células. Aí, no começo, era tudo molécula. De repente, um grupo de moléculas enlouqueceu, virou célula. Aí as células começaram a nadar. Então, isso é uma simplificação grosseira que eu vou desculpar pelo teor cômico que o Ariano Suassuna quis passar no texto dele. Só para lembrar que a origem da vida não tem nada a ver com evolução, tá? A evolução, ela diz que uma vez que existe vida, ela evolui. A origem da vida tem muito mais a ver com física, química e tal, nem tanto é a parte da biologia. Mas as duas são da alçada da ciência, portanto, geralmente são tratadas juntas. Aí foram se juntando. Foi. Aí de repente disse, esse mundo está muito monótono, vamos virar uma parte macho e outra fêmea. Foi. De novo, ele é muito engraçado, mas enfim, os sexos separados, eles só surgem em indivíduos ou organismos multicelulares, como uma forma de garantir a variabilidade genética. Eu expliquei isso naquele meu vídeo da função do sexo. Espécies unicelulares, que eu saiba, o indivíduo não é especificamente macho ou fêmea, não existem sexos nessas espécies, tá? Algumas espécies de organismos multicelulares, animais e plantas, também não possuem diferenciação entre macho e fêmea. E os que possuem essa diferenciação são multicelulares. Aí foi fazendo isso, aí nasceu um peixe. Os peixes surgiram 3 bilhões e meio de anos depois do primeiro organismo vivo. O seu Ariano pulou só um pedacinho da história, e o mais longo deles, diga-se de passagem. Aí o peixe tinha as nadadeiras, né? De repente, um grupo de peixes bateu as nadadeiras demais, virou passarinho. Daí até chegar a 9ª sinfonia de Beethoven. Vai, de novo, eu vou desculpar essa simplificação grosseira que ele falou em prol da graça do texto dele. Vai, ele quis fazer uma graça, então deixa quieto. É preciso mais fé para acreditar nisso do que na história de Adão e Eva.
Assim, realmente, nesse tipo de realidade distópica e totalmente caricata que o Ariano Suassuna narrou, é realmente mais fácil você ter fé que um homem surgiu do barro e a mulher de uma costela. E a cobra que fala e etc. Agora, o que o Ariano Suassuna fez foi efetivamente uma falácia do espantalho. Ele ridicularizou uma ideia, ele criou uma caricatura do argumento que ele estava atacando e, portanto, ele disse que é muito difícil acreditar no que ele está falando. É óbvio, do jeito que ele está falando realmente parece completamente idiota. Mas muito bonito, não? Vindo do Ariano Suassuna fazer uma falácia desse jeito com relação a uma área da ciência que tem já centenas de anos e que já milhares de pessoas trabalharam nisso de forma dedicada e abnegada. A ciência não é dona da verdade, mas ela gosta de explicar coisas. Hoje não existe nenhuma dúvida científica de que a evolução biológica é um fato, de que todas as espécies vivas hoje, inclusive a nossa, derivam de outras espécies, tá? Que foram se modificando gradualmente através do tempo e que possuem ancestrais em comum umas com as outras, graus de parentesco umas com as outras. Descendência com modificação. Essa é a chave para entender a teoria evolutiva. Agora, algumas coisas a gente realmente não sabe, a gente não tem todos os detalhes de como aconteceu e provavelmente nunca teremos. O que é bom porque mantém emprego para mim e para as outras pessoas que trabalham com evolução. Mas é muito leviano você pegar essas pequenas dúvidas que a gente tenha para dizer que tudo que a gente sabe, toda a evidência que a gente tem é mentirosa ou não existe. Quem fala isso, como eu sempre repito aqui, ou está enganado ou está enganando. E se eu estiver totalmente sem saco de responder a alguma pessoa que venha indagar para mim, né, sobre a questão evolutiva, querendo questionar este fato científico, eu vou responder agora a partir de hoje simplesmente assim: não sei, só sei que foi assim. Um abraço aí pro Ariano Suassuna, obrigado por assistir esse vídeo e falou!